O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isso é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nunca será demais recordar a grandeza desse mandamento de nosso Senhor: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Meus santos, se nosso Senhor tivesse dito apenas amai-vos, já seria um mandamento grande, um mandamento exigente. Mas nosso Senhor, Ele diz algo a mais: amai-vos como eu vos amei. Então, Ele é a medida. A medida não é um sentimento, uma emoção passageira, não é a simpatia, não é a conveniência, não é a facilidade, mas é o próprio Cristo, é o amor do próprio Cristo. E o Evangelho nos mostra que esse amor é uma decisão que nos leva a um sacrifício. Porque imediatamente depois de Jesus dizer: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Ele vai dizer em que consiste este amor. Versículo 13. No versículo 12, Ele diz: amai-vos uns aos outros. No versículo 13, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, o amor a que somos chamados é um amor que dá vida, e que nem sempre significa morrer fisicamente. Às vezes, muitas vezes, amar significa morrer para as nossas vontades, morrer para o nosso orgulho, para os nossos gostos, para aquela necessidade que nós temos de vencer sempre, de ter a última palavra. Amar significa isso. Amar significa ter paciência, às vezes estar disposto a ouvir quando não se tem vontade nenhuma de ouvir, gastar tempo. Tudo isso é amor. E amor verdadeiro, amor que dá a vida. Quando um pai e uma mãe gastam o seu tempo para cuidar dos seus filhos, quando o esposo, a esposa, tem aquela disponibilidade de ouvir, quando o coração está cheio de impaciência, isso é uma expressão de amor. E meus santos, quando nós olhamos para o nosso coração, nós vemos que nós não sabemos amar. Se nós formos sinceros, uns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade, mas todos estamos aquém desse mandamento de amar
como Jesus, de amar com sacrifício, com renúncia, né? Como diria Santa Teresa de Calcutá, amar até doer. Então estamos aquém. Imagine, se no Antigo Testamento este mandamento já estava presente de alguma maneira, de amar o próximo como a si mesmo. Se no Antigo Testamento já se via, os profetas viam que o povo não era capaz de amar, imagine agora, quando somos chamados a amar como Jesus, de amar as pessoas difíceis, de amar aquelas pessoas que, pelo menos na nossa lógica, não merecem ser amadas. Porque é assim que é o amor de nosso Senhor. O amor dele não é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós não merecemos o amor de Deus. Como é que diz a palavra? Quando éramos pecadores, quando éramos inimigos de Deus, Ele nos amou e por nós se entregou. Então o amor dele é esse amor generoso, este amor radical, esse amor que desculpa o culpado. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele desculpa, né? Ele tira a culpa, ele releva, ele cobre com um véu de caridade aquelas atitudes. Meus irmãos, quando nós ouvimos isso e olhamos para a nossa vida, nós vemos que nós precisamos de um novo coração. É verdade, no Antigo Testamento, o mandamento, ele era menos exigente. Amai o próximo como a si mesmo. Mas no Antigo Testamento, Deus dizia, amai. No Novo Testamento, Deus diz, amemos. Isto é, Ele vem em socorro da nossa fraqueza e nos dá a sua graça. Ele nos dá o seu coração. E aqui não é metáfora, não é poesia religiosa. Nós, quando somos batizados, nós nos tornamos templo de Deus. Deus habita em nós como um templo. Então o coração de Deus está no nosso peito. Não é esta a promessa lá em Ezequiel? Tirarei do vosso peito este coração de pedra, é o nosso, e colocarei no lugar um coração de carne. Isto é, um coração vivo. Então, quando nós somos batizados, quando nós recebemos a Eucaristia, nós recebemos o coração de Jesus. Recebemos o corpo, sangue, alma e divindade. Ele vem amar em nós. Então, meus santos, peçamos o Espírito Santo. A novena de Pentecostes já está se aproximando, mas devemos pedir o Espírito Santo sempre, para que o Espírito Santo nos cristifique, para que o Espírito Santo nos divinize, nos faça verdadeiramente participantes da natureza divina, para que o nosso amor seja como o amor de Jesus. Eu sei que dá até frio, né? Dá até uma tontura, como alguém que olha para um abismo e fica tonto. Quer dizer, Padre, que eu sou chamado a amar de tal maneira que as pessoas vejam o amor de Jesus em mim? Sim. E que amor nós vemos quando olhamos Madre Teresa de Calcutá amando? Que amor nós vemos? Não é o amor de uma criatura, mas é o amor de Deus. Ela amava como Deus. Que amor nós vemos quando olhamos
Padre Pio, amando. São João Maria Vianney, amando e se desgastando. Aquilo não é amor de gente. Aquilo é amor de Deus. Nós não somos capazes de um amor daquele jeito. Eu não sou capaz de amar daquela maneira. Mas se o amor de Deus vier em meu socorro, aí a situação muda de figura. Que amor nós vemos quando vemos um Santo Inácio de Antioquia caminhando para as feras, dizendo: eu quero ser trigo de Deus nas presas das feras, porque um rio de água viva murmura dentro de mim, vem para o Pai. Não é um amor humano aquilo é um amor divino. Isto é, ele ama a Deus de tal maneira, ama as criaturas de tal maneira, que só Deus poderia amar daquele jeito. Então precisamos, meus santos, suplicar o Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Ao sujo lavai, ao seco regai, dobrai o que é duro. Então nós precisamos pedir a Deus que nos regue, nos guie, nos dobre nas nossas resistências, para que nós amemos com o coração de Cristo que está à nossa disposição. Ele quer nos dar o seu coração. Ele não quer que nós amemos com esse coração tacanha, apertadinho, xoxinho, ruim, feio, sujo. Ele quer que nós amemos e amemos grandemente. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ontem nós ouvíamos: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Hoje ele diz: como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Percebe que existe aqui uma escala de consequência. O Pai que ama o Filho, o Filho que nos ama como é amado pelo Pai, e nós que somos chamados a amar como somos amados pelo Filho. Então, diante dessa realidade, nós somos chamados a, com toda a confiança, se Jesus nos dá um mandamento assim, tão além das nossas capacidades, é porque Ele está disposto a nos dar um amor capaz de realizar aquilo que está além da nossa natureza, de amar com amor divino. E aí a consequência, o terceiro passo, isto é, o primeiro, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O segundo, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. E o terceiro, este convite impressionante de nosso Senhor, que nos chama à amizade com Ele. Versículo 15. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos. O servo, ele recebe ordens. O amigo, ele participa da intimidade. O servo faz as coisas por medo, por receio do castigo. O amigo, ele sabe por que as coisas acontecem. Ele não é movido pelo medo, mas ele é movido pelo desejo de intimidade, de amor. Como é o seu amor? Como é a sua relação com Deus? Pode parecer óbvio, mas será? Será que o que rege, o que guia a sua vida, será que não é um costume religioso? Você tem o costume de vir à missa, você tem o costume de rezar, você tem o costume de comungar, de se confessar. Ou será que existe uma verdadeira amizade entre você e Deus? Isto é,
um amigo, a gente busca a presença, a intimidade. De um amigo a gente escuta os conselhos, as palavras. Você tem de verdade buscado essa intimidade com Deus, porque Ele é seu amigo. De um amigo, a gente tem necessidade de estar com. Você tem necessidade de rezar? Ou a oração é uma obrigação? Percebe como a situação muda de figura? Peça a nosso Senhor que faça brotar do seu coração um amor verdadeiro, um amor de verdadeira amizade, de verdadeira necessidade de estar com Ele, de modo que quanto maior for a sua intimidade com Jesus, mais espontâneo será o seu amor, porque você terá necessidade de fazer o que Ele manda. Não é assim que Ele diz? No versículo 14, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E o que é que Ele nos manda? Amar. Mas se você estiver unido a Jesus, isso vai ser espontâneo. Isso vai ser uma necessidade. Você terá necessidade de amar de verdade. Você terá necessidade de amar com generosidade. Você terá necessidade de amar e de amar quando custa. Você não vai querer amar de qualquer jeito, porque você vai querer ter cada vez mais intimidade com Jesus. Quando Santa Teresa de Calcutá dizia que queria amar custando, que queria amar nas situações difíceis, que queria amar até doer, não é que ela fosse uma louca masoquista que gostava do sofrimento, mas porque ela sabia que naqueles amores difíceis ela se encontrava com o amado da sua alma, que quando custava, ela percebia que ela era sustentada por Jesus mais intimamente. É como que Ele a atraía ao seu coração, para que de lá de dentro ela amasse. Sim, a gente só pode amar as pessoas difíceis, a gente só pode amar nas circunstâncias difíceis, a gente só pode amar quando nos custa demais, se nós estivermos dentro do amor de Jesus. Se nós estivermos nas nossas paixões, a gente bate e se debate, a gente reclama, a gente se angustia. Mas se nós estivermos dentro do amor de Jesus, dentro do seu lado aberto, nós iremos amar com facilidade. Não é assim que Santo Agostinho diz? Quem ama não sofre, e se sofre, ama até o sofrimento. Então peçamos, meus santos, a graça. Nós que estamos nos preparando para a novena de Pentecostes, peçamos a graça do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, para que nós, crescendo cada vez mais em amizade com Jesus, aprendamos a amar como Jesus, nas circunstâncias do nosso dia a dia, mas principalmente amar aquelas pessoas que Jesus coloca do nosso lado. Seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, seu marido, as pessoas com quem você trabalha. São essas pessoas que Deus colocou no seu dia a dia, para que você, amando-as, possa crescer em santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.